Você por acaso já travou ao falar inglês só por causa de um medinho de pronunciar errado uma palavra que parece simples? Ou então você está lendo lá um texto e fica totalmente perdido se lê de um jeito, se lê do outro, porque no fim das contas nada faz muito sentido? Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar regras básicas e simples para você memorizar e ficar muito mais fácil, ficar muito mais tranquilo para pronunciar muitas palavras no inglês. Meu nome é Yuri aqui da Hashtag Inglês. Caso você não saiba, todo o material dessa aula está disponível para você gratuitamente aqui na descrição do vídeo abaixo. Basta você baixá-la e ter para você acessar quantas vezes você quiser. E também, caso você ainda não esteja inscrito no canal, já aperta ali para se inscrever, ative o sininho que semanalmente a gente larga vídeos aqui para vocês poderem destravar o inglês e falarem cada vez com mais confiança. Bem, uma coisa que eu sei que pega muito brasileiro mesmo, é a pronúncia do R em inglês. Em especial de algumas regiões em que o R vem, sabe, um R carioca, principalmente em regiões do Brasil onde o R ele é rasgado, assim como no francês, então importante, por exemplo. No inglês, esse R ele não existe. E aí que vem que batalha do pessoal, ainda mais que no inglês tem muito R. No inglês norte-americano, esse R ele vai ser um R mais puxado e um R que realmente é formado aqui na garganta. E esse R, principalmente o R norte-americano, falou dos Estados Unidos, no Canadá, ele realmente é um R que é criado aqui na garganta e me remete muito, lembra muito, sabe um cachorro quando está prestes a latir? Ou um R assim bem caipira, um R assim do interior de São Paulo? Esse R, tá? Esse R ele vai estar presente em muitas palavras no inglês, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá. Digo isso porque se vai para o Reino Unido, sim, o R muitas vezes ele é omitido, mas isso deixa para um outro momento. O R aqui, esse trabalhado, esse aqui, ó, esse R trabalhado na garganta, ele sim vai vir um R, como se estivesse prestes a latir mesmo. Você está preparando aquilo lá, você está preparando o gogó e ele treme mesmo. Então, você pega aqui, ó, se você for sentir ele como se fosse aqui embaixo mesmo, faz um ele treme, tá? Em palavras como red, red. Nota que antes de ter esse red, 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 red. Ou então na palavra right, right, right. Tá? Eu estou realmente forçando aqui para você ouvir bem, para você sentir isso. E a ideia é que nessa aula você pratique junto comigo. Tá? Então, pega aí, coloca também a mão na garganta, fale em voz alta, que isso ajuda muito na sua evolução de fala e também você gera maior confiança ao falar. Então, pega aqui a palavra right, right, que é a palavra para correto ou até para direita, direito, right, right. Sim, esse GH aqui é mudo, right. Ou então até mesmo na palavra car, car, car. Nota que todos eles, esse R aqui, ó, tá na garganta. Red, right, car. Red, right, car. Ou então outras palavras como bar, bar, que é a palavra para bar mesmo, bar. Friend, friend. Nota que aqui não estou falando friend, não é como se fosse o R que tem aqui no céu da boca, né? Que a gente tem também na língua portuguesa. Friend, friend. Eu venho aqui para a garganta. Friend. Ou até first, 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 que é a palavra para primeiro. E aqui temos palavras que são mais difíceis mesmo de pronunciar para quem é brasileiro, começando com a palavra para espelho, que é mirror, 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 mirror. E realmente, você vai ouvir isso em contextos de fala, normalmente esse mirror, muitas vezes o pessoal, é quase como se esse O aqui, na verdade, esse O ele não tem o som de O, né? Ele tem esse som do schwa aqui, mirror, esse som de ele às vezes é até oculto, a ponto que é um R mais prolongado. Mirror, 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 tá? Como se fosse R's infinitos. Mirror, mirror, mirror. Ou então a palavra para rural. Ele vem com o ru, que arranha aqui a garganta, como em rato, e tem oral, que é o que vem no céu da boca, né? Rural, rural. Aqui, ele é os R's que tremem mesmo, que vem aqui da garganta. Então, rural, 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 rural. Assim, soa meio estranho. Rural, rural, rural. E é assim que é. Eu particularmente, não acho que fique bonito em inglês, mas é assim que se fala. E temos também a palavra para erro, que é error. 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 Error.
Fechou? R gabaritado vem a outro ponto, que são os sons longos e curtos no inglês. Não sei se você já percebeu, mas tem muitas palavras que o som da vogal, ele vai mudar. Ele vai ficar um som mais longo ou mais curto, dependendo como aquela palavra for escrita. Quando eu estou falando da vogal do som longo, seria o som original daquela vogal no alfabeto. Então, por exemplo, a letra E no inglês, a gente pronuncia I, 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 que é o mesmo som que você vai encontrar em palavras como leave, 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 que é sair. Ou então a palavra sheep, 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 que é a palavra para ovelha. Esse som ele vai surgir quando tiver dois E's, ou até mesmo quando você tiver esse EA junto. É sempre o EA pronunciado assim? Não. Mas na maioria dos casos, ou muitos dos casos, o é, tá? Então, assim, digo isso porque, sim, haverá exceção. Para toda regra, há exceção. Outras palavras que isso vai acontecer, por exemplo, a palavra beach, beach, que é a palavra para praia. Ou então a palavra peach, peach, que é a palavra para pêssego. Temos também a palavra teacher, teacher, que é a palavra para professor, professora. Ou então a palavra deep, deep, que é a palavra para profundo. Então, você nota que vai ter esse E, esse I alongado, né? Em contrapartida, temos o som da vogal curta, que aqui, por exemplo, na letra I, ela vai ter dois sons. Então, o I no alfabeto é a letra I, I. Mas nesse caso aqui, ele vai ter o som do quê? E, como em live, ou ship, ou chip. Vai também ocorrer na palavra, por exemplo, sit, que é sentar, ou então na palavra big, que é grande, ou então na palavra clip, que é clipe. Você vendo todos esses padrões, isso também facilita para você saber que tem esses dois sons para as vogais. Eu vou mostrar para vocês em seguida quais são as regras para elas que são aplicadas sempre, mas aqui você já vê que, sim, a palavra em si, quando você vai ter aquele vogal, ela pode ter um som X ou um som Y, ela pode ter um som mais longo ou um som mais curto. Outra regra de pronúncia muito comum no inglês é o CVC, palavra CVC. O que seria o CVC? Basicamente é quando tem uma consoante, vogal, consoante. E a regra quando tiver esse CVC é que vai ser um som de vogal curta. É sempre assim? Não, tá? Para toda regra há uma exceção. Mas essa é a regra geral. Então, praticando pela regra geral, vamos pegar palavras como, por exemplo, cap, cap. Note que esse A aqui, a letra A, não tem o som de A, que seria do alfabeto. Ele é um cap. Outras palavras que vai ver com, por exemplo, cat, cat, had. Todas essas palavras, se for pensar, ó, C-A-C, C-A-C, consoante, vogal, consoante, vai ter esse som desse A mais curto. Cat, cap. Ou então, na letra I aqui, temos o kit. Então, kit, que seria uma palavra para equipamento, para conjunto. Temos outras palavras como hit, outra palavra sit, 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 ok, que é um I curto. Sit, que é de sentar. A palavra big, big, ó, egg, egg, não é egg, não é bike, não é site, é big, big, que também que é para a palavra para grande. Ou aqui palavras com letra O. A letra O individualizada no alfabeto, ela vai ter o som de O, O. Mas quando ela está aqui no CVC, ela vai ter esse som de hot, hot, ó, ó, como em hot, dog, palavra para cachorro, a palavra top, por exemplo, ou a palavra lot, que no fim das contas pode ser muito. Ou então com a letra U também vai ter esse som curto de como em cut, cut, que é cortar. Outras palavras, por exemplo, cup, cup, sun, sun, que é a palavra para sol, a palavra bus, que é a palavra para ônibus, run, que é a palavra para correr. Então você vai notando que tem esse CVC, ele vai ter a vogal curta. Mas e o que acontece? Você coloca um E no final de muitas dessas palavras, que a gente tem colocado aqui o cap, kit, hop, cut. Nota que colocando esse E, por mais que ele seja, que a gente chama de magic E, né, o E mágico, ele é um E mudo. Ocorre que colocando esse E, obrigatoriamente, a vogal ela vai ter o som longo. Tá? Então, a palavra que seria cap, com o E, ele vira o quê? Cape, que é a palavra para capa. A palavra que seria kit, que seria para o equipamento, vira height, 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 que é a palavra para pipa. Ou então a palavra hop, que é saltar, vira hope, hope, que é esperança. Ou então a palavra cut, que seria cortar, com o E no final vira cute, cute, que é a palavra para fofo, bonitinho. Então, nota que sempre que você tivesse E aqui, ele vai puxar e vai fazer a vogal ficar um som longo. Outros exemplos, vai ter palavras como name, que é a palavra para nome, name, cake, cake, que é a palavra para bolo,
same, same, que é a palavra para mesmo. Game, game, que é a palavra para jogo. Ou então aqui com letra I você tem palavras como bike, bike, que é a palavra para bicicleta, é um abreviativo. Ou like, like, que é a palavra para gostar, like. A palavra time, time, que é a palavra para tempo. Ou então line, que é a palavra para linha. Aqui com letra O você tem, por exemplo, home, que é a palavra para lar, home, home. A palavra rope, 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 não hope. Hope é esperança. Rope, com R, que é a palavra para corda. A palavra note, note, que é a palavra para nota. E com a letra U temos as palavras, por exemplo, cube, cube, que é a palavra para cubo. A palavra mute, mute, que é a palavra para mudo. Mute. Ou então a palavra use, use, que é a palavra para usar. Tá? Nota que todas elas vão ter esse som longo da vogal, que é o som original da vogal no alfabeto, tá? A in game, que é a letra A. I in bike. O in home. U in cube. Tá, e com a letra I não acontece mesmo? Acontece a mesma coisa. Então palavras como o nome paint, paint. Então o nome paint, que esse é abreviativo para Peter. Temos também theme, que é a palavra para tema, theme. Nota que aqui a letra E tem esse som de E, que é o som original da letra no alfabeto. E aí também tem as palavras com dupla consoante. O que acontece quando tem essa dupla consoante? Ela puxa de novo para o som curto. Então, pega aqui esses exemplos aqui. Por exemplo, você tem a palavra bit, bit, que é um bocado, né? Bit. Consoante, já sabe que é som curto, né? Consoante, vogal, consoante, bit, bit. Aí você coloca aquele E, você vai ter a palavra bite, 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 que é morder. Tá? O bit vira bite. Ou caso você colocar um duplo T aqui para a palavra bitten, 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 que é a palavra para mordido, bitten, bitten. Basicamente, novamente, o I tem um som curto, como em bit, bit, bitten, bit, bitten, bit, bitten. É o mesmo som, tá? Mesma coisa aqui, plan, plan, você tem um som curto, an, de plano. Coloca um E ali e vira o quê? Plane, 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 que é para avião. Coloca dois N's ali, vira um planner, por exemplo. Planner, que é um planejador. Ou até mesmo se quiser colocar planned no passado, planejado, ou planejou, planned, planned. Nota que também tem dois N's e vai ter esse som de plan, tá? Plan, plane, planned. Ou aqui, rob, que é roubar. Rob, rob. Você coloca um E, fica o quê? Robe, 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 que é a palavra para roupão. Você coloca dois B's ali para fazer o passado, robbed, 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 que é roubou ou roubado. Outros exemplos de palavras, por exemplo, a palavra dinner, dinner, que é a palavra para jantar. Ela tem dois N's. Eu digo isso para comparação porque tem a palavra diner, com um N só, diner, que seria um lugar, uma lanchonete, um lugar onde você vai comer, diner, um N só. Ou então a palavra supper, 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 que seria a ceia, palavra para ceia, supper, supper. Você tira um P, coloca um P só, o que vira? Super, super. Sim, que é a palavra para super. Então, supper, a palavra para ceia, supper, super. Nota que essa consoante dupla, ela faz mudar o som da vogal. E lembre-se que nesse processo de aprender novas palavras, de aprender a pronunciá-las corretamente, toma-se tempo, erra-se muito. Outro ponto muito importante lembrar é que todo mundo tem sotaque, tá? O pessoal às vezes fica noiado, ai, que meu sotaque, isso, aquilo. Qualquer pessoa que exista no planeta Terra tem sotaque de algum lugar, tá? Porque sotaque define identidade. Então não tenha vergonha de onde você veio, não tenha vergonha de como você soa, porque no fim das contas isso também fala quem você é, fala do seu histórico, fala também da sua língua mãe, e tá tudo certo, tá? O importante é que realmente é ser entendido. Então, quando a gente trabalha a pronúncia, é para que ela fique um pouco mais clara, para que a comunicação flua de uma maneira mais natural e mais tranquila. E outro ponto muito importante, sempre repita em voz alta. Tudo que a gente fez ao longo dessa aula, mas faça isso sempre quando estiver lendo, quando você pega uma palavra nova numa série, quando você estiver assistindo uma aula, repita em voz alta. É fundamental repetir. Bem, não esqueça de deixar teu like e coloque aí nos comentários quais palavras vocês têm maiores dificuldades de pronunciar para a gente poder trazer para vocês. Te vejo na próxima. See ya!